Graça e paz, meus irmãos da PIB de Tucano e da PIB de Mandacaru. Um abraço ao pastor Lucivan, sua família, e eu estou grato pelo convite de participar nesse momento da vida de vocês. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que está localizado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos orar, pedir a direção do Senhor para aplicar a palavra dele aos nossos corações. Bendito Deus, soberano Pai que está nos céus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que ela fique nos nossos corações, dinamizada pelo teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesse texto o apóstolo Paulo está concluindo o seu discurso sobre a ressurreição, que é a ressurreição do corpo. Nos versículos anteriores, ele vai responder a alguns que questionam a ressurreição e ele vai dizer: portanto, se nós cremos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, seres desprezíveis. E aqui Paulo conclui todo o seu discurso e ele vem falando, que nós receberemos um corpo glorioso, que nós não estamos presos apenas nessa vida, nós caminhamos para a vida eterna e receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E na altura do verso 54 ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós superaremos a morte, se nós superaremos esse corpo pecador e mortal, corrupto, se nós temos essa certeza, essa convicção da ressurreição em Cristo Jesus, meus queridos, o que é a morte diante de nós? Nós só podemos encher o nosso coração de alegria, de esperança, na certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo tem um bom lugar preparado para nós. E mesmo diante desse quadro de morte, nesta pandemia, mais de 137 mil pessoas só no Brasil, e aqui nós expressamos o nosso sentimento a quem perdeu seu ente querido, o nosso respeito a quem passou por esse problema, mas nós cremos e temos a convicção pela ressurreição de Cristo que estamos numa outra dimensão de fé, que não nos prendemos apenas a este corpo e a esta vida. E aí, quando isso acontecer, nós vamos cantar a canção que zomba, inclusive, da morte, porque o nosso maior adversário é a morte. O pecado nos coloca na condição de morte. Então ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Então, depois ele vai dizer que o aguilhão do pecado, da morte, é o pecado e a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E se é assim, se nós vamos superar a morte, se nós receberemos um corpo glorioso, se nós não cremos e mantemos viva a nossa esperança de um dia ressuscitarmos com Cristo, se recebemos pela graça de Deus a vitória por meio de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, então, amados, como diz Paulo concluindo, sejamos firmes. Então, o nosso desafio nesse tempo, meus irmãos, é permanecer firmes na fé, naquilo que temos crido, como o apóstolo diz: porque eu bem sei em quem tenho crido. Sejam firmes, mas sejam constantes. Nós não podemos viver um tipo de fé que oscila. Eu estou firme hoje, amanhã eu não estou. Eu tenho que estar firme e tenho que estar numa constante. A minha fé permanece inalterada, inabalável. Vem os problemas,
Venham as circunstâncias, mas eu sei em quem tenho crido. Então, meus amados irmãos de Tucano, de Mandacaru, sejam firmes e constantes. Pastor Lucivan, seja firme. Firmeza não tem a ver com grosseria, tem a ver com convicção, né? Sem arredar o pé das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos princípios que selam a nossa esperança em Cristo Jesus. Sejam firmes, sejam constantes. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhem para o Senhor mais do que nunca. Trabalhem para o Senhor com afinco, sabendo que quem trabalha para Deus não trabalha em vão. Nós trabalhamos para o Senhor, somos comissionados por Ele. O Senhor poderia fazer tudo só, mas nos conferiu o privilégio de trabalhar com Ele. As pessoas se acham importantes quando trabalham em gabinetes de políticos, né? Prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes, etc. Mas nós somos convocados a ser ministros de Cristo. E ministro de Cristo não é simplesmente o chamado ao ministério pastoral, não. É todo crente que deve exercer a sua vocação. Você foi chamado para se converter e ser ministro de Cristo, ser alguém que luta, que trabalha pelo Evangelho, porque é isso que nos mostra a esperança que temos. Se eu tenho certeza em quem tenho crido, se eu tenho convicção absoluta de que receberei um corpo glorioso, de que a morte não é a minha derrota, mas que eu superarei a morte, assim como Cristo ressuscitou, meus queridos, se eu tenho essa convicção, essa esperança, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar essa palavra de esperança, de alento a todos quanto eu conheço. Então é tempo de trabalhar para o Senhor, porque quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. É tempo de ser firme, de manter as suas convicções, é tempo de ser constante, não ficar oscilando na fé. É tempo, meus queridos, de trabalharmos com afinco para o Senhor. E que essa palavra seja uma palavra de desafio a você a trabalhar na obra do Senhor mais do que nunca. Se porventura esta palavra chegou para você num momento em que você está um pouco cabisbaixo, entristecido, não se esqueça. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O Senhor ressuscitou e graças a Deus que Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que nós não cremos em Cristo apenas para essa vida, por isso trabalhamos para resgatar do poder das trevas, do poder do diabo, o máximo de pessoas possível. É tempo de estarmos firmes na nossa fé, de mantermos a nossa convicção e de pregarmos o Evangelho, falando e vivendo as palavras de Cristo. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é fiel para guardar o nosso depósito até o dia da vinda plena de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor continue sendo manifesta nestas igrejas, na PIB de Mandacaru, na PIB de Tucano, aos irmãos aí um abraço fraterno, também da Igreja Batista Nova Aliança, um abraço do pastor Pedro aí aos irmãos, Deus abençoe grandemente nessa caminhada, e pastor Lucivan, essa palavra especialmente para o irmão, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, meu irmão, porque quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Meu querido colega pastor Lucivan, nós trabalhamos para o Senhor. E trabalhar para o Senhor é muito mais do que trabalhar para a igreja. É muito mais do que isso. E lembro do que disse na sua posse aí em Tucano, e minhas palavras vão muito nesse sentido. Que o irmão trabalha para o Senhor. Portanto, quem avalia o nosso ministério é o Senhor. Nós não temos, pastor Lucivan, condição de avaliar o nosso ministério, porque nós podemos fazer isso de forma inadequada, achar que somos bons demais ou achar que somos ruins demais. A igreja também não tem a capacidade, não foi dada a ela a capacidade de avaliar o ministério seu, nem o meu, nem o de ninguém. Quem avalia o nosso ministério é o Senhor. Portanto, trabalhemos para Ele. É para Ele quem trabalhamos. E você, irmão, membro dessas igrejas, a palavra que eu dou específica ao pastor, eu dou também a você. Você não trabalha para o pastor nem para a igreja, você trabalha para o Senhor. Tudo que você faz na obra, você deve fazer para o Senhor, porque é Ele quem nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.